Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Batista Betel. Estamos distantes nesse momento no corpo, mas estamos próximos também por meio desse canal de comunicação. Nós estamos aqui para entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus, apesar de não estarmos no templo, e eu convido você a estar cultuando junto conosco. Nós agora vamos ouvir uma canção e logo após faremos uma oração. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Aleluia. em tua presença. Tua doce presença, Senhor. Tua presença. Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Então, agora nós vamos fazer uma oração e eu novamente convido você a estar orando aí de casa mesmo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque Tu és poderoso, misericordioso, Senhor Jesus, e Tu tem cuidado de nós, Senhor Jesus. Te agradecemos também porque o Senhor nos proporcionou estar te cultuando, Senhor Jesus, mesmo nesse momento difícil. O Senhor tem chegado até nós, Senhor Jesus, com outras possibilidades de culto. E te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito leve cada um dos nossos irmãos a estarem Te adorando, Senhor Jesus, e entregando a Ti o seu louvor e a sua adoração, Senhor Jesus, da forma mais sincera. Nós te pedimos que abençoe, Senhor Jesus, o restante desse culto, a mensagem e tudo que vai acontecer, que mesmo sendo diferente, Senhor Jesus, que seja para a Tua honra e a Tua glória. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós vamos ouvir uma história que poderá nos ajudar um pouco a compreender esse momento difícil que nós estamos passando. Eu quero compartilhar uma pequena história com vocês. Essa história nos permite fazer uma aplicação e tomar como base esse momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo. A história conta que, numa fazenda, um casal de senhores, um casal de idosos, estava com os seus animais, vivendo sua vida. É uma história que também nos traz uma parte lúdica, mas que é muito interessante. Escute ela com atenção. E chegou então uma encomenda a essa fazenda. Na fazenda havia alguns bichinhos. E nessa história nós temos alguns personagens. Um ratinho, uma galinha, um porco e um boizinho. E quando essa encomenda chega, eles estavam reunidos e curiosos e até apreensivos. O que seria aquela encomenda? E ficaram de longe espiando o que seria aquilo que tinha chegado à sede da fazenda. E quando os donos abrem, então era uma ratoeira. Então, o boi, quando viu que era uma ratoeira, levemente começou a virar-se e foi embora.
Da mesma forma, o porquinho, quando viu que era uma ratoeira, ele também deu um tchau e partiu, indo para o seu chiqueiro. A galinha, por sua vez, quando percebeu que era uma ratoeira, disse: "Senhor ratinho, isso não tem nada a ver comigo." E também partiu. E o ratinho se viu ali apreensivo, seu coração estava preocupado. Uma ratoeira seria o pior presente que aquela casa poderia receber. No dia seguinte, os donos armaram a ratoeira e se recolheram para dormir. Pela madrugada, a dona da casa escutou um disparo da ratoeira. Aproveitando para ir beber água, ela se levanta e vai de encontro. Estava meio escuro, e quando ela se aproxima da ratoeira, uma cobra lhe picou. A ratoeira havia pego uma cobra que tinha entrado na fazenda, na sede daquela fazenda. O que acontece é que aquela mulher adoeceu por causa do veneno da picada daquela cobra. No dia seguinte, vendo o estado de saúde da sua amada, ele chama de suas criadas e fala: "O que podemos fazer para ajudá-la?" Ela disse: "Vamos fazer uma canja de galinha. É um bom remédio. Todo mundo faz isso." Então, a criada daquela casa foi ao galinheiro e pegou aquela galinha, amiga do ratinho, e fez uma canja para tentar melhorar a saúde daquela senhora que foi picada. Mas ela não melhorou. E ela o seu estado estava indo de mal a pior. Então alguns vizinhos souberam da história e vieram visitar aquela senhora, dar os seus sentimentos, colocar ali o seu apoio. E o dono daquela casa, recebendo alguns vizinhos ali de fazendas e sítios perto, chegou para a criada e falou: "O que vamos fazer? Essas pessoas estão nos dando apoio." Ela falou: "Vamos fazer um almoço, fazer alguma coisa para que eles estão aqui já há algum tempo." Então mataram um porco e ela foi ao chiqueiro e pegou o porco e matou. O porco que era amigo daquele ratinho. E no dia seguinte, aquela senhora veio a falecer. E foi uma grande comoção naquela região. Parentes de todos os lugares vieram estar com aquela família para dar o apoio, o consolo, uma palavra amiga em um momento de dor que aquele senhor vivia. E a sede daquela fazenda estava cheia. Então aquele homem, como é costume das pessoas do interior, saber receber os seus amigos, os seus parentes, ele disse para a sua criada: "Olha, vamos matar um boi. Essas pessoas precisam se alimentar, precisamos fazer os preparativos para o enterro." Então pegaram o boi, o último amigo daquele ratinho, e mataram para que todos os convidados pudessem se alimentar. É uma história triste, meio fantasiosa, mas escute a lição que essa história nos deixa. Acontece que muitas vezes nós pensamos: nós não temos nada a ver com esse problema. A ratoeira não parecia ser uma ameaça para a galinha, para o porquinho e para o boi. Mas no fim, o único que ficou foi o ratinho. O que aprendo aqui é que nesse momento tão difícil que o mundo vive, países estão vivendo, e agora o Brasil também sob ameaça, mas ainda assim muitas pessoas insistem em dizer: não há risco, é apenas uma gripe, e se aventuram em passeios, insistem em ir para cinemas, para shoppings, sair à noite sem necessidade. Haja vista que temos algumas obrigações sim, mas saem sem necessidade, irresponsavelmente estão passeando e sem pensar no próximo, porque pensam assim: isso não chegou na minha cidade, isso ainda não chegou no meu estado, não é um problema meu. Meus queridos, não podemos pensar dessa forma. Essa história nos relata, essa simples história nos mostra que todos nós somos afetados de alguma forma. E eu quero te dizer, a responsabilidade é de cada um de nós, de fazer a nossa parte, de dizer: também é um problema meu e eu estou com você nesta luta. Que você reflita sobre essa história e você faça a sua parte, o seu papel, porque assim venceremos essa batalha com a graça de Deus e com sabedoria. Veja esse versículo de Provérbios que
que vai aparecer na sua tela e reflita sobre ele. Deus nos abençoe. Em fevereiro nasceu o teu coração, na presença de Deus mas só pode sorrir o que estás a perder quando tudo deixar Graça e paz, Igreja Batista Betel. Estamos aqui em mais um momento missionário. Nesse momento tão importante, tão delicado que o mundo vive, que o Brasil passou a viver e que a Igreja do Senhor vive. E nunca foi tão importante nós entendermos e praticarmos a missão que o Senhor Jesus nos confiou, de ser sal da terra e ser luz do mundo. Estamos em época de campanha de missões mundiais. E o nosso tema é simplesmente: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nunca foi tão importante levarmos o Evangelho do Senhor Jesus, que transforma e que é capaz de dar alegria, alegria mesmo em meio à guerra, alegria e paz mesmo em meio ao caos. Eu queria convidar você que preste muita atenção no vídeo que vamos passar nesse instante. Estamos vivendo uma grande crise econômica. O dólar tem subido diariamente, mas isso não para o ministério missionário. Nós continuamos confiando naquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos da sua colaboração. Precisamos que ore para que tenhamos sabedoria,
Precisamos que ore para que as pessoas continuem a ofertar e que as igrejas enviem semanalmente os resultados das campanhas de missões. Precisamos ser ágeis para que o trabalho não sofra qualquer problema. Mas nós estamos confiantes porque obedecemos àquele que diz que tem todo o poder na terra e nos céus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Como você pode ver por esse vídeo, nunca foi tão importante nós investirmos, orarmos pela obra missionária em época de crise financeira, em época em que o dólar está se valorizando. Nunca foi tão importante que a igreja se fizesse presente. E como a gente sempre gosta de falar, você pode participar da obra missionária de pelo menos 4 formas. A primeira é orando. E a sua oração pode ir até os confins da terra. A segunda forma é você ofertar e contribuir e investir com as pessoas que estão ao redor do mundo fazendo a obra do Senhor Jesus. A terceira forma é você ir. Se você não pode ir até os confins da terra, você pode participar de uma obra missionária com a sua igreja, na sua cidade, aonde você estiver. E a quarta é mobilizar. E mobilizando, você vai trazendo novas pessoas que vão orar, que vão ofertar e que vão ir também para fazer a obra do Senhor. Que o Senhor Jesus mova o coração da igreja dele e que abençoe a cada um de vocês, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento que vivemos, nós infelizmente não podemos nos reunir no templo, mas o pastor Eliel estará nos dando um exemplo de como nós podemos cultuar. Pastor? Graça e paz, irmãos. Diante do momento em que estamos vivendo e não podemos ir ao templo, estamos reunidos em família para a realização do nosso culto doméstico. E queremos então incentivar você a fazer o mesmo. Reúna a sua família, leia, ore, e vamos orar, clamar a Deus pela situação que estamos vivendo e com certeza vai ser uma bênção como tem sido aqui na minha família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ouça agora a palavra de Deus. Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, amigos, irmãos da Betel. É com muita alegria que estamos aqui. Queria saudar a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando boa noite a cada um de vocês. Aqueles também que visitam o nosso canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Fizemos esse programa com amor, com oração, crendo que Deus vai usá-lo para abençoar a sua vida, assim como cada um de nós que estamos aqui somos abençoados. De antemão quero agradecer a sua presença, mas também quero agradecer o nosso produtor Fernando, que tem nos ajudado e tem se disponibilizado a estar aqui no gabinete conosco. Também Lisandra, sua irmã, que está conosco, porque é irmã, já convive na mesma casa, então por isso essa equipe, em 3, somos 3, eu e eles 2, estamos trabalhando para levar até você este culto online, a toda a Igreja Batista Betel. Então, com muito amor, alegria, pedindo a Deus que use este programa, cada canção, cada oração, cada história, cada testemunho, cada vídeo, e que Deus edifique a sua vida e fale com você através de cada momento dessa programação. Aqui estamos no momento da reflexão da palavra de Deus. É um momento difícil que estamos passando, mas o conforto é a palavra do Senhor. Eu, sinceramente, acho difícil as pessoas que ficam ouvindo e vendo pela facilidade que temos através da comunicação, das redes sociais e televisão o dia todo, falando dessa crise que vivemos. Entretanto, quando você não tem a palavra no coração e se expõe a tantas notícias difíceis, muitas pessoas se desesperam, perdem o senso, perdem o equilíbrio, ficam deprimidas. Mas quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, então você está revestido de fé, da esperança, cheios da lembrança da promessa de Deus através da sua palavra. E nessa noite eu quero convidá-lo comigo a participar desta reflexão na palavra. E eu queria refletir com você e pensar com você no Salmo 91. Este é o salmo que nesta noite nós vamos pensar, um salmo muito conhecido
de todos nós. O Salmo 91 é um salmo que tem o seu autor indefinido. Não sabemos exatamente quem o escreveu, mas é um dos salmos mais conhecidos pelo povo evangélico, pela comunidade cristã de forma geral. Esse salmo muitas vezes é tido como um amuleto, não é? Me lembro quando criança, entrava na casa de tios, de alguns parentes, e eu me lembro de ver uma Bíblia grande aberta. Sabe em que salmo? No Salmo 91. É como que um amuleto. As pessoas, por acharem um salmo muito poderoso, as pessoas tinham o costume de colocá-lo aberto, como se a Bíblia no Salmo 91 ali aberto dentro da casa fosse tirar qualquer situação, qualquer mal. Aquela casa estaria imune sobre qualquer circunstância, de qualquer mal que pudesse sobreviver. Será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona? Muitos usam o Salmo 91 e tomam ele com a interpretação errada, fazendo uma teologia errada desse salmo, e pensam que por causa das promessas e da linguagem que esse salmo nos coloca, somos praticamente, o cristão é imune de todas as situações. O crente não passa por aperreio, o crente não fica doente, não pega doença, o crente vence todas as batalhas e guerras. É dessa forma como alguns interpretam o Salmo 91. O que é o Salmo 91? Quais são as lições que aprendemos dele? O que ele é para Israel e o que ele significa para a Igreja de Jesus hoje? É sobre isso que eu quero, nos próximos minutos, pensar com você. É um salmo que traz segurança e fé. É um salmo que nos ensina quem é Deus e o que Deus pode fazer por nós. Obviamente, com a aplicação correta, nós podemos sim descansar e confiar em toda a palavra de Deus, inclusive nesse salmo, mas de forma correta. Vamos ler o Salmo 91. Ele começa dizendo, o verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E diz o Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Diz no verso 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. É o que ele diz, o verso 5, não assustará você no terror noturno, nem seta voadora de dia te espantará, nem peste que propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Ele continua no verso 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todo o teu caminho, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Pisará leões e áspides, calcarás os pés aos leãozinhos e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele e vou livrá-lo e glorificá-lo. Saciá-lo-á com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quando nós lemos esse salmo, nós ficamos impressionados com as palavras ditas, as promessas lançadas aqui, e numa análise sem profundidade, de fato, o crente que lê esse salmo pensa, meu Deus, eu realmente estou imune a doenças, a fome, a tragédias, a tudo que pode se pensar do mal, porque este salmo me assegura todas essas circunstâncias e situações. Será? E o que de fato é verdade? O que de fato podemos tirar como lição deste salmo? Então eu quero fazer de forma expositiva
começar aqui pelo verso 1. Eu peço que você abra o seu coração e seja em espírito de oração e peça a Deus que fale a você. Nesse momento que vivemos tão difícil, de fato, precisamos da palavra de Deus. Mas Deus tem um compromisso com a sua palavra verdadeira, compreendida debaixo da iluminação do seu Espírito. Não com as interpretações ou com o modo que eu quero enxergar, mas da forma certa. E por isso que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Ele começa dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Aqui fala de um lugar de segurança, de um lugar onde nós podemos desfrutar da segurança do Deus Todo-Poderoso. Obviamente que para Israel, a aliança que Deus tinha com Israel era uma aliança de fidelidade e de bênção. Para o povo judeu, cumprir a lei era sinônimo de receber essas bênçãos do Senhor. Obviamente que uma pessoa na época de Israel que adoecia, para o povo judeu, aquela pessoa estava em pecado, debaixo de maldição, porque para eles aquela pessoa não estava cumprindo a lei. Quando uma pessoa não prosperava para o povo judeu, é porque aquela pessoa também tinha alguma dificuldade e estava em pecado, porque as promessas de Deus e o cumprir da lei nos garantia, ou os garantia a prosperidade. Então veja que é completamente diferente a forma com que eles enxergavam e viam. Então a aplicação para Israel era uma coisa, para a igreja do Senhor precisamos olhar com uma outra visão para esse salmo. Mas o que não significa que não há promessas aqui e que, de fato, nesta guerra nós temos vitória, embora não sejamos imunes de todas as aflições desse mundo. O Senhor disse ao seu povo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele disse, tereis aflições. Então aqui ele diz, aquele que habita, existe uma promessa sim, para um povo específico. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que confia, para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que se entrega ao Senhor, para aquele que teme a Deus e olha para a sua palavra e decide obedecê-la. É para este que a promessa vem da garantia, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é o próprio Deus, é a própria pessoa de Jesus, é aquela armadura que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, narra. Aquela armadura, embora seja uma analogia de um soldado romano vestido, ela é o próprio Deus, a própria figura de Cristo, e não exatamente a capacidade ou talentos do homem, né? Nada que venha do homem ali, mas é a pessoa de Jesus revestindo e capacitando o homem para a batalha espiritual. Então, esta promessa daquele que habita no esconderijo, para nós hoje, é aquele que confia no Senhor, assim como era para Israel, mas hoje, numa conotação de eu amo a Deus, eu estou comprometido com a obra de Deus, eu estou disposto a ser o servo do Senhor, Ele é meu Salvador, mas é também o meu Senhor. Se é, então eu estou no esconderijo do Altíssimo. E ele diz, então descansa à sombra do Onipotente. Precisamos lembrar de um outro detalhe aqui. Israel vivia numa região e vive numa região de muito calor, uma região árida. Havia muito sol e sol escaldante naquele lugar. Por isso, descansa à sombra, não é? Que sombra? A sombra daquelas árvores que quando o indivíduo encontrava, estava realmente aliviado, porque estava protegido do sol. Então o salmista no verso 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar. Meus irmãos, o que nós vemos no mundo, no cotidiano, e mesmo dentro da igreja do Senhor, é pessoas que estão enfadadas, cansadas, sobrecarregadas. Não me parece haver esse descanso, porque não me parece estarem debaixo dessa árvore frondosa, desse esconderijo aonde, quando nós nos colocamos, esse esconderijo aqui é a palavra de Deus, é obedecer a sua lei, obedecer a sua palavra. Então vem descanso, apesar de todo o calor, apesar de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor,
Ele diz: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Como está o seu coração? Você tem descansado em Deus ou sempre há aflição no seu coração? Você lembra de um convite que o Senhor Jesus fez e disse àquele povo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quem Ele chama? Para onde Ele chama? Se não para Ele, vinde a mim. O salmista está dizendo: aquele que habita em Deus e no seu esconderijo descansa. Ele também diz no verso 2: e diz do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Porque quando nós conhecemos Deus e nos relacionamos com Deus e estamos em Deus, nós podemos confiar, nós podemos entender que aquilo é um refúgio. E o que é um refúgio? É um lugar aonde alguém vai em um momento de dificuldade emocional, espiritual e até física. Um hospital, muitas vezes, é um refúgio, porque a pessoa estava doente, enferma, com dores, passando um momento difícil, mas quando ela vai àquele hospital, acaba que é um refúgio naquele momento de dor, porque ela toma remédios, então ela está sendo cuidada. O salmista está dizendo: eu, porque estou no esconderijo, à sombra do Onipotente, eu confio, porque eu estou debaixo do refúgio do Senhor. E ele continua dizendo: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ora, aqui ele faz uma analogia de um pássaro, não é? Que está prestes a cair em uma armadilha. E nós sabemos que o mundo é cheio de armadilhas, cheio de tramas. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, e outros textos na Bíblia fala que nós vivemos em um tempo e numa vida que pode, o inimigo de nossas almas planeja ciladas, a Bíblia diz lá em Efésios, mas ele diz aqui: pois ele Deus, aquele que está no esconderijo, que descansa, também, ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Ele está falando aqui de doenças, ele está falando aqui inclusive do coronavírus. Não estou dizendo com isso, meus irmãos, que todo crente está imune. Não se trata disso. Eu estou dizendo que Deus, quando fala ao coração do crente, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar, ainda que eu venha a ser acometido, ainda que isso aconteça, mas há o descanso e há a confiança, e também há, pela fé, nós podemos dizer: o Senhor vai nos guardar. Enquanto muitos ficam apavorados, enquanto muitos ficam desesperados, em meio a tanta desgraça, em meio a essa epidemia, por que Deus não pode guardar? Pode sim. Fica à mercê do Senhor, a critério de Deus. Eu não estou dizendo que vai para todo mundo, porque podemos pegar o exemplo de Jó e dizer: então Jó não estava, Deus não era, o Salmo 91 não se cumpriu. É verdade. Eu não estou dizendo que o crente não pode passar por um momento de aflição com a permissão de Deus, mas estou afirmando que Deus também pode guardá-lo. E ele diz: ele me guardará do laço. Sabe daquelas ciladas que às vezes você cai? Muitas pessoas, a fim de se darem bem com isso ou com aquilo, caem ciladas e laços. A Bíblia diz que aqueles que correm atrás do dinheiro caem em laços, colocam suas almas em laços. Veja, o homem busca seus prazeres e muitas vezes há laços preparados, como um passarinho que está ali prestes a cair nesse laço. E também essas pragas e epidemias, como o mundo vem vivendo, quantas pessoas estão sendo assoladas e quantos crentes estão doentes e talvez morrerão porque vão adquirir, vão ser contaminados. Mas ainda que isso aconteça, Deus está com essa pessoa, e essa pessoa tem uma certeza: eu passarei dessa vida para uma melhor. Essa é a confiança daquele que conhece a Deus e que está salvo, e que está no esconderijo e descansa. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Mas Deus também pode nos livrar. Precisamos crer que Deus é aquele que livra e guarda o seu povo. E ele continua fazendo uma analogia no verso 4: te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, que é a sua palavra, é pavês e escudo. Nós temos o escudo. Paulo fala do escudo da fé.
o qual poderíamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele faz aqui a analogia de um pássaro, de uma árvore que esconde os seus filhotes. Deus realmente faz isso. Se não era como Israel, uma promessa que deveria acontecer se cumprido a lei, para nós Deus pode ou não fazer, um crente pode ou não enriquecer, um crente pode ou não adoecer. Nós não estamos dizendo que não irá acontecer, pode acontecer, mas Deus pode nos guardar e nos livrar. E como uma ave que guarda os seus filhotes, Ele está dizendo: eu estarei seguro debaixo das suas asas, debaixo da sua verdade, pois a sua verdade é um escudo. E ele aqui no verso 5 ele diz: ele te cobrirá do terror noturno, das setas que voam de dia. Ele fala da escuridão. Sabemos que à noite há sempre o perigo dos ladrões. De dia ele faz uma analogia aqui da guerra de Israel, né? Onde as setas que voavam, de pestes, né, que se propagam. Ele diz de mortalidade que assola meio-dia. Ele fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Assim Israel via e vivia debaixo da aliança do Antigo Testamento. Mas o Senhor nos fez uma aliança. Ele diz: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Sabemos que Cristo também tem uma aliança conosco. É interessante que para Israel, o Talmud, que era um livro básico do judaísmo, que continha a lei oral e as tradições do povo judeu, eles acreditavam aqui e davam nomes aos demônios que assolavam, aqueles que iam de noite, os de dia, demônios que colocavam doenças nas pessoas. Então havia todo um contexto aqui para o povo judeu acreditarem no que está escrito aqui do ponto de vista da promessa do Senhor. Israel tinha a Torá, que era a lei escrita, mas eles também, o Talmud é a tradição oral, né, que também era um complemento para o povo judeu. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, fala muito bem dessa guerra. Israel vivia uma guerra que era uma guerra de campo, de embate corpo a corpo, de espadas e lanças, embora parte deles também acreditavam nessas maldições, como aquele homem que os discípulos encontram e perguntam para Jesus: quem pecou, esse ou os seus pais, para que ficasse assim, para que fosse estivesse enfermo a ponto de ter essa enfermidade que o impossibilita de andar ou de enxergar, não é? Israel também cria dessa forma. Mas o apóstolo Paulo fala de uma guerra, onde ele diz: não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra mas é contra principados e potestades. O apóstolo Paulo diz: não é contra o homem, mas o inimigo sim trabalha, e ele arma ciladas, e é uma guerra mental para dizer que você é incapaz, que Deus não vai te salvar, que salvação é uma coisa que só crente acredita nisso, não acreditam na palavra. Há uma guerra sim sendo travada, mas o povo de Israel acreditava que Deus poderia livrá-los. E você acredita que Deus pode te livrar? Mas para isso é preciso estar inserido dentro deste esconderijo, à sombra do Senhor. Ele diz no verso 9: pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a sua morada. Aqui mais uma vez ele enfatiza, né, a importância de que esta palavra é para aqueles que têm uma aliança com Deus, para Israel e para a igreja do Senhor, para aqueles que não apenas frequentam uma igreja, mas que têm um compromisso e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e não mandam mais em suas vidas, mas em tudo perguntam a Deus como e quando acontecerá, qual o caminho a ser tomado. Ele continua dizendo sobre os anjos, aqui no verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todo o seu caminho. Olha, aqui nós vemos lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 4, Satanás toma uso do Salmo 91 quando faz aquela proposta ao Senhor. Mas, meus irmãos, não é uma questão de anjo da guarda, né? Muitos creem nisso. Os anjos foram feitos como mensageiros para glorificarem o nome de Deus, e também, em alguns casos, na igreja primitiva,
comitiva, vimos os anjos a serviço da casa de Deus, da igreja, o que é bem diferente do que muitas pessoas pensam, não é? A palavra de Deus sendo usada de forma errada, e o diabo também, como muitos gostam do Salmo 91, me parece que gostava porque ele cita o Salmo 91, mas cita de forma errada. Quem te protege é Deus, quem te tem na mão é Deus, quem te guarda é Deus, quem nos guarda nos tempos de dificuldade é o Senhor. E por isso, nesse sentido, podemos dizer, esse salmo, pastor, serve para os nossos dias. Sim, este salmo é a palavra de Deus, e guardado as proporções, guardado o contexto de Israel e o contexto da igreja, sim, Deus é aquele que protege o seu povo, Deus é aquele que vai adiante do seu povo. E ele diz aqui que fará, verso 12, e ele te sustentará em suas mãos, e não tropeçarão em pedras. Verso 13, pisará leões e áspides, um tipo de serpente, calcará os pés aos leãozinhos e as serpentes. Veja, mais uma vez aqui, mas não estou dizendo que, como muitos, há até histórias de pessoas que tentam Deus, desafiam Deus e pegam a palavra, interpretam errado e vão fazer coisas, andar sobre as águas, como a história de um pastor que tentou andar sobre as águas para provar que a palavra funcionava e era verdadeira e se afogou. Nada tem a ver com a palavra. Jesus disse a Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Mas é interessante que Jesus, quando faz o comissionamento dos 70, lá em Lucas capítulo 10, no verso 19, ele usa o Salmo 91. Ele diz àqueles homens, vocês expulsarão demônios, se beberem algum veneno. Né? Ele usa exatamente o verso 13, porque o verso 13, pisarás a leões e as áspides, calcará os pés aos leãozinhos e às serpentes. Está lá, quando ele envia os 70 discípulos, ele fala e ele invoca esse salmo. É claro que Deus, precisando, ele fará e guardará o seu povo, usará o seu povo, impedirá o seu povo de ser contaminado ou morto dentro de um contexto que glorifique a Deus e que seja a sua vontade. Mas nada fora disso. Mas eu aprendo aqui que Deus tem poder para guardar o seu povo e dar sabedoria ao seu povo. E nesse sentido, ele amplia e ele traz esta aliança para uma aliança muito maior, porque Jesus usa este salmo. Indo para o fim, meus irmãos, ele diz, aí o Senhor começa a dizer aqui, porque a mim se apegou com amor, não é? Um amor fraterno, é um desejo profundo, um anseio profundo para estar com Deus. Eu o livrarei, eu o poloei a salvo, porque ele conheceu o quê? O meu nome. Ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, eu vou livrá-lo e glorificarei. Saciá-lo-ei e darei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E ele termina com essas promessas tão maravilhosas do salmista, dizendo que aquele que invoca, que conhece o nome do Senhor e que se coloca no esconderijo do Altíssimo, terá a bênção de Deus e a proteção. E não é verdade que Deus nos protege também? Não é verdade que Deus nos ama? Mas é para aqueles que com anseio, porque ele diz, porque a mim se apegou com amor, tem um anseio por Deus, ama Deus, estão assim com o coração partido por não poder se reunirem nos templos, estão com saudade da igreja no sentido de estarmos reunidos, mas graças a Deus pelas mídias, por esse canal, mas a promessa é para aquele que ama estar com Deus, ama as coisas do Senhor. Ele diz, eu lhe darei longevidade. Não é verdade também que vivemos mais pela sabedoria que Deus nos dá? E muitos vão a lugares que acabam em ciladas e acidentes. Não é verdade que Deus nos guarda, nos ama, nos abençoa? Não é verdade que Ele nos salva? Não há salvação para a vida eterna, mas nos salva de tantas coisas difíceis na vida. Ora, eu aprendo e quero terminar deixando algumas lições aqui. A primeira coisa, existe um esconderijo, mas não é a nossa casa em especial. É a presença de Deus e a palavra de Deus. Aprendo aqui também que as promessas de Deus são verdadeiras e reais e se cumprirá conforme o seu querer, porque cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Deus pode ou não querer fazer, Ele continua sendo Deus. E aprendemos, por fim,
que a palavra de Deus nunca falhará. Ela é consolo no nosso coração, ainda que tudo deixe de ser bom ou que seja benéfico para o seu povo. O seu povo tem um consolo, que se for daqui, irá para um lugar muito melhor. Porque ele diz lá em João, eu vou preparar um lugar. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração, que assim como para Israel havia promessas e havia uma certeza de vitória, guardado a diferença das alianças, creia também que vale. Não é amuleto, é Deus. Não é a sorte de deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas é conhecer esse Deus, é conhecer a sua presença, é saber o que Ele é, quem Ele é, o que Ele pode fazer, mas sobretudo, submeter-se a Ele e dizer, Senhor, a minha vida está em suas mãos. Se é hora de vencer, eu confio no Senhor. Se é hora de perecer, que a sua vontade seja feita, mas em tudo, eu glorificarei o seu nome. Nós vamos ouvir uma canção agora, e na volta dessa canção, eu vou orar com você e vamos louvar e agradecer a Deus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do dever e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Muito bem, você ouviu essa linda canção. Eu quero lhe convidar agora para orar comigo. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós meditamos sobre a palavra, o Salmo 91. Sabemos que o Salmo 91 é a tua palavra. E ela é cheia de promessas, de consolo. Mas, sobretudo, esse Salmo nos ensina que existe um lugar de proteção, um lugar de descanso, um lugar onde nós estamos protegidos pelo Senhor, seja nessa existência, ou se o Senhor quiser nos levar dessa existência, não sairemos desse lugar, porque esse lugar é a presença de Deus. Meu Deus do céu, muito obrigado. Sabemos que essas promessas Israel as recebia literalmente, porque a lei incumprida, eles tinham como promessa tudo que estava escrito aqui. Mas eu creio que o Senhor elevou para um nível muito maior o compromisso do seu povo. Eu creio que o Senhor não nos deixou de proteger das guerras, da guerra espiritual que vivemos, na mente, das pressões e mentiras. Eu creio que o Senhor não deixou de nos guardar e salvar de situações tão adversas. Eu creio que o Senhor não deixou de cuidar do seu povo. Mas para isso, Senhor, nesta noite, eu lhe peço que o teu povo corra para esse esconderijo, se coloque debaixo dessa sombra maravilhosa e que haja descanso e paz no coração do teu povo, por causa da tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos e pedimos que nesse momento de crise mundial no Brasil, no nosso estado e cidade, a tua boa mão guarde o teu povo, livre o teu povo, se assim o Senhor desejar, e milagres para a glória do teu nome aconteça. Console aqueles que estão sofrendo, as famílias enlutadas, e abençoa o teu povo com a tua salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Diga amém. Meu querido irmão e amigo, muito obrigado pela tua presença aqui nesse programa. Fizemos com carinho e amor para você. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus seja com você em tudo que você fará. Continue cumprindo em sabedoria aquilo que os nossos governantes têm direcionado a nível de cuidados para sermos contribuintes, para minimizar a ação desse vírus. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite.